O meu primeiro objetivo principal para a minha nova vida, a minha nova carreira profissional, quero que seja crescer o canal do YouTube. Olá malta, bom dia! No vídeo de hoje quero partilhar com vocês as minhas últimas reflexões sobre eleger o que quero e também o que não quero fazer na vida. Um dos subscritores, muito obrigada pelo comentário, disse-me que se calhar para encontrar o meu caminho era também bom refletir sobre as coisas que não quero. Estive a pensar muito sobre isto porque a realidade é que o trabalho de freelancing que estou a fazer agora leva já uns meses que não está a ir assim super bem. Os últimos projetos que eu tive foram muito difíceis. Estava literalmente chorando e enviando as coisas 3 minutos antes do limite porque eram tão difíceis e não conseguia fazê-los. E um dos problemas de trabalhar duro e ser percebida como uma pessoa que trabalha bem é que a gente pede mais de ti, aceita menos erros. Em geral, tem umas expectativas exageradas do que tu realmente podes produzir de maneira constante a longo prazo. A raiz disto, eu já sabia que não queria ficar fazendo o que estou a fazer enquanto trabalho para sempre, mas ao mesmo tempo estou a ver esta tendência que começo um trabalho novo, tenho uma dificuldade média, paga decente, suficientemente relaxado para eu não sentir-me mal ao final do dia e ter tempo para descansar e não acabar exausta depois de uns meses trabalhando constantemente. Normalmente encontro este tipo de trabalho, o faço muito bem e as condições cambiam e querem que faça mais coisas, mais rápido. E não é que eu não quero trabalhar, e eu todavia, milagrosamente, tenho vontade de trabalhar bem e de ter certo orgulho no que eu fago e de fazer as coisas bem e com certo estándar. A realidade é que o sistema de trabalho atual não está realmente a tratar-me melhor por isso, mas sucede que, por eu trabalhar melhor, acabo com condições piores. E ninguém vem e me diz, sim, te vamos pedir muito mais de ti e te vamos pagar melhor. Não há o dinheiro extra de trás. Que é todavia pior, porque se eu estivesse a sofrer mais, mas disser, estou a sofrer mais por um tempo, mas estou a ganhar mais dinheiro, estou a poupar, depois posso colher esse dinheiro e inverti-lo em coisas que eu gosto, em experiências ou descansos, mas não. Assim que estive a pesquisar alternativas de trabalho e tenho que dizer que o panorama laboral continua a não estar muito bem. Eu sei que não quero trabalhar de atenção ao público porque, não é compatível com a minha personalidade, 2, não tenho paciência e 3, vou acabar mal. Depois, estive a pensar nos trabalhos que efetivamente respondem-me quando eu envio o meu currículo. Normalmente é altamente atenção ao cliente. Tenho já este problema desde que entrei no mundo laboral, que quanto mais um posto de trabalho é literalmente ideal para mim, enquanto os meus estudos, a minha formação, a minha experiência e a minha personalidade, menos vontade tem uma empresa de contratar-me. É que tive já tantas experiências que eu envio o meu currículo a um posto de trabalho através do LinkedIn, por exemplo, literalmente eu sou o perfil e todos os postos para os que eu literalmente sou o perfil sempre me respondem que não sou o que está a buscar neste momento. O que ao final decidiram fazer uma promoção interna. Honestamente, me faz sentir mal porque não me importa não trabalhar diretamente com as coisas para as que eu estudei, porque ao final do dia, pois, estudei filosofia, sabedes? Tenho que ser um bocadinho realista nesse sentido, mas o facto de que todas as habilidades que eu consegui obter através dos anos parece que são inúteis a nível laboral, quando a gente está a pedir essas habilidades, me faz sentir muito mal e me faz sentir inútil. Isso me chama de trabalhos para fazer atenção ao público por telefone. Telefone, chat e e-mail, acho. Sim, sabes essas 3 combinações, e nem sequer podes dizer, pois, há gente que gosta dos trabalhos de estar ao telefone, mas eu não podes nem sequer dizer, podo fazer de escrever. Em realidade, eu sou muitíssimo melhor a escrever que a falar, que é um bocadinho irónico, porque tenho aqui o canal de YouTube, falar e a comunicação oral são realmente as minhas piores habilidades. Se vedes os meus resultados de exames de idiomas, sempre é o primeiro listening, o segundo writing, e depois gramática, não sei o que, tudo o resto, e no último o speaking. É que não sou tão boa a falar, em primeiro lugar, porque como podes ver nos meus vídeos, normalmente sou muito concisa, porque estou habituada a fazer análise de texto e de ideias, então, pois, intento sempre ser muito concisa e falar de uma maneira muito analítica, e não é o ideal, porque quando estás fazendo comunicação oral, normalmente a gente quer que também trabalhes todo o triângulo aristotélico da argumentação, ou seja, a lógica, a emoção e a parte ética. E normalmente eu fago como menções a esses pontos
pontos, mas não me centro nelos. Então, sinto que a minha comunicação oral é verdadeiramente não ideal para, por exemplo, falar aqui com vocês no canal, porque não estou a apelar à parte emocional nem à parte ética. Então, sinto que as minhas argumentações, se não estás, pois, a ler um dos meus escritos que são mais académicos e mais analíticos, realmente são argumentos que podem ser logicamente fortes, mas não são convincentes. É uma parte indispensável da comunicação também é convencer, e não necessariamente de uma maneira ruim ou manipulativa, mas como parte inerente e orgânica da comunicação entre pessoas. Em conclusão, estive a buscar diferentes tipos de trabalhos de carreiras que eu podia fazer e sejam bons para mim, porque é mais ou menos simples em Portugal. Felizmente, há muito trabalho, não é como em Espanha que não é trabalho. O problema que tenho agora mesmo é essa. São todas para trabalhos nos que eu sei que não vai funcionar a longo prazo. Em caso de emergência, pois posso tentar conseguir um destes, estar aí pois um ano e meio, mas sei que não vou durar aí. Então eu gostaria de começar a construir mais coisas que sejam minhas próprias e que eu possa controlar e que eu possa estabelecer as dinâmicas e os sistemas que eu necessito para trabalhar bem e para estar bem. E uma das outras coisas que estive a pensar não quero é trabalhar para outra gente, mas eu trabalharia para outra gente se essa gente fora gente com um bocadinho de sentido comum e humanidade, mas tantíssima gente de managers e donos de empresas têm uma visão distorcionada do que tu podes pedir de alguém que trabalha para ti com ordenado mínimo ou com um ordenado que realmente para as condições econômicas atuais não é bom. Então, sinto que para eu encontrar esse tipo de pessoa para a que eu pudera trabalhar realmente bem seria muito difícil. E a maiores disso, obviamente, teria que ser um trabalho que não fora terrível para mim. Tipo atenção público ou vendas, porque malta, ao final, para coisas como vendas, tu tens que ter certas características, tens que ter certo carisma. Se eu estiver em vendas, eu diria a gente, se calhar esta não é a opção melhor para vocês porque não vou ter em 6 meses com a mente fresca. E não pode ser. Então, o que fica depois disso é trabalhar para mim mesma, que tecnicamente estou a fazer, mas não está a ir muito bem. E depois, eu realmente, depois de pensar bem o que não quero fazer, eu acho que eu gostaria fazer isto, ter o canal de YouTube, trabalhar nas redes sociais, porque efetivamente tem lados negativos e alguns deles muito negativos. Mas o simples facto de eu poder utilizar de maneira transversal as habilidades que eu aprendi ao longo dos anos e poder seguir os meus próprios ritmos de trabalho, para mim são duas vantagens fundamentais que fazem da criação de conteúdo o que eu acho seria o trabalho ideal para mim. O problema principal é que monetizar o canal de YouTube, que é uma das maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro com a criação de conteúdo, além de trabalhar com marcas, mas para trabalhar com marcas tens que já ter uma certa relevância a nível das redes sociais. O TikTok não sei nem sequer se está aberta a monetização, se vives em Portugal. Sei que não podes ter Patreon. Há várias opções, as que eu não tenho acesso porque eu moro em Portugal. Mas eu idealmente adoraria viver do canal e pois ter o meu blog e ter a minha pequena loja online. Agora bem, estive a investigar o tema da loja online mais em detalhe. O problema principal que estou sempre a ver é o marketing, porque tu podes ter os teus produtos, mas como é que convence a gente de que comprem os produtos? Em segundo lugar, pois imaginai-vos, vocês comprarem a mim uma jaqueta, assim, esportiva. Quantas vades comprar e quantas vezes vades comprar? Não é o mesmo vender coisas que duram muito tempo e que a gente não compra repetitivamente, que por exemplo vender produtos como canetas ou estes produtos para os lábios ou cosméticos que pois acabas, gostaste, compras um novo, experimentas outra cor. E as coisas que eu gostaria de vender, tipo papelaria, se calhar algum tipo de roupa, alguns sacos destes, tipo todos mais lindos, bem feitos. Não quero tampouco vender coisas assim destas super baratas. E por um lado também é um problema a nível de negócio, porque sejamos realistas, a gente não tem dinheiro para estar comprando coisas irrelevantes e mais caras, além de que estas sejam de boa qualidade. E depois, para ter a confiança da gente, especialmente se eres pois, um negócio que está a começar, é importante também ter certa relevância em redes sociais. É muitíssimo mais fácil se já tens pois, uma comunidade online. Mas também tens que ter em conta que a comunidade a que tu estás vendendo vai querer certos tipos de produtos que se calhar não são os que tu queres vender. Então, é tudo tão complicado. Obviamente, eu sou uma pessoa que pensa demais e tem problema em começar a fazer coisas com tudo que tenha a ver com a ação e não a reflexão. Mas, em princípio, o meu primeiro objetivo principal para a minha nova vida, a minha nova carreira profissional,
quero que seja crescer o canal do YouTube. Está a ir mais ou menos bem. Tenho que dizer-vos que às vezes é muito difícil, porque, por exemplo, 2 dos meus vídeos recentes, mais 3, especialmente os de estudar chinês, fizeram muito bem. Normalmente, as dicas habituais de youtubers são que se tens um vídeo que vai bem, faz uma parte 2 rapidamente para que a gente continue interessada. Mas sinto que estas dicas, estratégias habituais do YouTube que dão não só os criadores que já tiveram sucesso, mas também muita gente que se dedica a fazer conteúdo sobre como crescer nas redes sociais, não tem às vezes em conta que o panorama das redes sociais está sempre a mudar. Por exemplo, agora está a gente já a falar que não estamos já nas redes sociais, mas nas redes de interesse. Que a gente já não segue os canais tanto pela pessoa, todavia sim, mas que há uma diferença importante em que antes a gente entrava no YouTube, pesquisava coisas, via os resultados e elegia, e depois o algoritmo recomendava-te coisas similares que tinhas pesquisado. E agora está mais basado em interesses. Por exemplo, aparece-te um vídeo de uma coisa que se calhar tens interesse basado nos dados que eles têm de ti, e tu vês esse vídeo, mas se já não voltas a ver nada do mesmo criador, começas a ver coisas similares baseadas nos teus interesses, mas de muita gente distinta. Então, a mudança das redes sociais às redes de interesse está a ser dos pontos com os que acho que vou ter problemas, porque estou tão habituada em querer ter um canal e levo tanto tempo analisando coisas, vendo os criadores já desde 2014 ou antes, que acho que para mim vai ser difícil fazer esta mudança de pensamento e entender que tenho que começar a criar conteúdo de outra maneira. Em segundo lugar, as últimas tendências de YouTube, o análisis que a mesma YouTube faz, dizem que 2026, o próximo ano, vai estar super centrado para os criadores em fazer conteúdo muito curto e muito longo, porque a gente está a ver principalmente shorts e, ao mesmo tempo, está a ver muito YouTube na televisão. E o fato de a gente ver o YouTube na televisão muda totalmente a estratégia, porque quando vês na televisão, muitas vezes já estás cansado no final do dia, não estás tampouco a prestar tanta atenção e às vezes queres uma coisa mais tipo podcast, relaxante, por isso também os podcasts agora estão tão de moda, porque é uma forma de conteúdo que é como mais longa, mais temática e não necessitas estar a olhar para o ecrã, podes estar ouvindo e ouves uma parte mentre lavas os pratos, mas não ouves a outra. E é uma coisa que já tenho visto muito nos comentários da gente a dizer que pois não gosto tanto dos temas dos vídeos, mas estou a ouvi-los mentre estou a limpar a casa. Então esta vai ser outra das mudanças principais para o próximo ano. Eu quero preparar-me, quero preparar o canal para isto, mas está a ser difícil porque, como já disse, as minhas habilidades de comunicação são, em primeiro lugar, muito concisas, o que quer dizer que estou a ter problemas em fazer vídeos de mais de 10 minutos, especialmente porque eu estou aqui a gravar, por exemplo, agora levo 18 minutos com este vídeo, mas depois de editar, tirar os erros, tirar as pausas estranhas, os silêncios incômodos ou alguma outra coisa de pelo meio, vou acabar, se calhar, com 12, 15 minutos, se tenho sorte. E isto é uma sessão, porque aqui eu me estou a falar de muitas coisas juntas, mas normalmente num vídeo habitual, onde falo só de uma coisa, como sou muito concisa, não consigo elaborar tanto sobre os pontos e ao mesmo tempo são coisas muito longas para fazer shorts. E além disso, já sabedes que tenho beef com os shorts, acho que não são super bons, além de para um par de coisas. Malta, os últimos dias estive muito cansada, então tive o luxo de estar um bocadinho no TikTok, mas no laptop, não, já nem imagino fazê-lo desde o smartphone, porque já não saio daí em 2 horas. Mas sim, pois 20 minutinhos assim, a não pensar em nada mentre estou a fazer o scrolling, nem sequer faço o login, estou ali simplesmente no TikTok, que é uma coisa que eu gosto, que o Instagram não tem, que para ver todo o conteúdo tens que fazer o login no Instagram, mas no TikTok podes simplesmente entrar e explorar um bocadinho. E malta, eu juro, eu sinto que cada 100 TikToks que eu vejo, um deles é verdadeiramente divertido ou verdadeiramente interessante. O resto são lixo, essencialmente. Então também tenho este problema a nível de conteúdo. E depois, eu sei que isto é muita coisa sobre o YouTube, mas é realmente uma coisa super interessante. Se tedes um interesse nas redes sociais, o tema de como crescer nas redes e como funcionam é muito, muito complexo e tem muito interesse, a verdade. Mas o que ia dizer-vos é que outro problema é que, obviamente, tu tens o teu canal e, por exemplo, se faz estilo de vida e vas fazendo pois a tua vida, é um bocadinho distinto
porque idealmente tu vas fazendo atividades que te enriquecem a ti mesma e ao mesmo tempo pois há o conteúdo para os vídeos, não? Por exemplo, o Nadal, podes decorar sobre isso, fazer alguma eu mesma, etc. Mas quando tens um canal de falar de coisas, por exemplo, os meus vídeos de jornada analógica mais pura, ou seja, de reduzir o seu ecrã, sejamos realistas. Quantos vídeos posso eu fazer sobre utilizar menos do telemóvel? Vamos ser generosos e dizer 20 ou 30. Vale, 20 ou 30. Quero fazer vídeos diários. Isso é um mês de conteúdo. Segundo mês, não posso simplesmente deixar de fazer os vídeos pelos que a gente já me conhece e mudar a uma coisa totalmente distinta. Então tenho que, quando estou acabando os vídeos de um tema, ir introduzindo outros e ao mesmo tempo encontrar vários pilares, vários tipos distintos de conteúdo que alinham com o meu canal, que são interessantes para vocês e que tenham uma certa relação, além de que esta seja abstracta entre elas. Por exemplo, tenho jornada analógica, experiências de vida, aprendendo chinês, que é nova, mas estão a gostar, que estou muito contenta por isso, consumo consciente e, em geral, umas reflexões ou a mostrar um modo de vida refletivo sobre o que é a vida moderna. E, além de ter todos estes temas, é todavia difícil encontrar suficientes ideias para criar conteúdo de maneira consistente, porque afinal, há 20, 30 vídeos de meia por tema, rapidamente se fazes vídeos de maneira muito regular, acabas com todos os temas. Então, é uma busca, uma pesquisa constante de coisas novas, mais relacionadas e que tenham valor e sejam autênticas que eu posso partilhar aqui com vocês. E essa é a parte mais difícil, em realidade. Mas isto enquanto criação de conteúdo. Depois que a gente veja os seus vídeos crescer e eventualmente monetizar o canal é um tema totalmente distinto e do que todavia não posso falar com vocês porque não o fiz. Então, tudo o que tenho são dicas, estratégias de outras pessoas, mas que eu não tenho tido experiência todavia para poder dizer-vos sim, malta, se querem fazer um canal, isto funciona, ou isto está a ir muito bem, isto está a não ir tão bem. Em resumo, tudo isto eu que estive a pensar a raiz de que coisas não quero fazer na vida. E isto levou-me, efetivamente, a achar que o que quero fazer na vida é dedicar-me às redes sociais, mas ao mesmo tempo sinto-me como quando perguntas a uma criança que quer fazer quando é grande e te dizem eu quero ser a próxima Angelina Jolie, quero ser o próximo Brad Pitt. Parece pouco realista. Obviamente é mais provável eu monetizar o canal que eu convertir-me em uma atriz de Hollywood famosa, mas igualmente todavia tenho esta parte dentro de mim, se calhar por não ser geração 7, que diz que é difícil, não trabalho de verdade, etc, etc. Mas até aqui as minhas reflexões sobre o tema. Muito obrigada por ver o vídeo até o final, espero gostaram e espero fora um vídeo útil, refletivo de alguma maneira. Deixem-me saber nos comentários que acham vocês que querem fazer com a vossa vida, sei que já o sabem, ou se não, que estão a tentar para descobri-lo. Muito obrigada e até a próxima!